Bom, nós estamos de volta ao Direito e Cidadania hoje, discute um tema bem profundo, né? O sagrado e o profano à luz da Constituição. Nesse bloco a gente tem as perguntas que serão feitas aqui pelos estudantes de Direito que estão hoje conosco. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta para todos os convidados seria no sentido de que qual seria o problema daquela imagem que correu o mundo na crucificação, na parada gay, levando em conta que a religião, a Igreja Católica em si, diz na Bíblia que Jesus morreu por todos. Então, todos não estariam inclusos também aqueles que estão representando? Quer dizer, é uma verdade que ele morreu. Essa expressão, Jesus morreu para nos salvar, morreu por todos, pegando o pé da letra assim, é muito resumido, né? Olha, se você faz um apanhado na história da humanidade, até Jesus Cristo, só existe uma maneira de adquirir o poder, era pela força, pela habilidade de guerra, de força. Só existe essa maneira. Jesus, o projeto dele, que é o projeto do Pai do céu, segundo ele, né, ofereceu outra proposta. Eu sou capaz de conquistar o poder pelo amor, pelo perdão. Confúcio, antes de Cristo, ele pregou o perdão, mas um pouco mais teórico. Jesus foi na própria vida. Jesus foi o primeiro ser humano, segundo alguns registros, alguns intelectuais, pesquisadores, foi a primeira pessoa a pregar o perdão não pela palavra, mas pelo ato, pelas atitudes ele pregava o perdão. E Pedro ficou até admirado, porque a lei judaica, né, até 3 vezes, então 4, né, e Pedro colocou, Jesus, 7 vezes, ele colocou 4 e mais 3 em cima, 7, e Jesus 70 vezes 7, que tem um sentido infinito, né? Foi a primeira pessoa, né, a viver o perdão, não foi nem pregar. Se a gente pega a prática de Jesus, ele tem essa preocupação de primeiro praticar, vivenciar, experienciar, depois falar, depois explicar. Jesus teve essa preocupação de falar pelos atos, porque a teoria, a palavra emociona, chora, o exemplo arrasta. Não tem nenhum registro que Jesus escreveu. Mas ele não escreveu em livro, nem em pedra, nem em papiro, né? Ele escreveu no coração do ser humano naquela época, não? No coração da humanidade, Foi impossível aquilo que foi passando não passar por papel. As parábolas de Jesus, você olha uma parábola, você vê a parábola hoje, daqui a 10 anos você lê, você encontra coisas novas. É um livro que é novo, é de hoje, não é de amanhã. O amor. Eu quero ensinar um mandamento novo. Que mandamento? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é como a gente ama, como ele ama. Amor de tal maneira que ele, quando olhava para uma pessoa, só via positivo. Zaqueu era uma pessoa que não tinha nada de positivo, ninguém conseguia enxergar. Jesus, eu quero ficar na tua casa. E a presença dele fez Zaqueu se olhar, raciocinar, olhar o passado, fazer uma avaliação e mudar toda a vida, né? Devolver a quem ele tirou e começar a caminhar com Jesus, né? O amor. Jesus é o amor em plenitude. O amor que pregava os poetas e filósofos, né? E escritores, Jesus, ele vivenciou, ele é o amor em plenitude, não é? O amor, que é gratuito, tem o amor interesseiro, né? Eu te amo, mas você tem que dar isso. Jesus é o amor gratuito. E morreu por todos mesmo. Alguém quer comentar sobre isso? E é bom lembrar que Jesus vivia como um excluído da sociedade. Né? Então, viver, é sempre bom lembrar as críticas que Jesus fazia ao farisaísmo. Àqueles que se consideravam detentores dos instrumentos de faça isto, não faça aquilo, cometeu tal pecado, você tem que agir assim ou assado. Enfim, as relações eram resolvidas dessa forma. É bom lembrar que no próprio nascimento dele já é um nascimento espúrio na sociedade. Ele nasceu no meio de pastores. Os pastores, pelas circunstâncias de trabalho dele, não tinham condições de seguir a lei à risca e, portanto, eram marginais. É bom lembrar que Cristo sempre ia em direção ao pecador. É bom lembrar lá a perícope de Marcos 2, 15 a 17, quando ele acolhe o acolhimento dos pecadores, né? Ou seja, Jesus está sempre na margem.
E outra coisa que deve ser lembrado é que a cruz é um instrumento de sofrimento e de suplício, onde a pessoa era exposta de forma absoluta para que todos que passassem por ali tomassem como exemplo. Seria a humilhação máxima dentro do Império Romano, tanto é que a morte de crucifixão eram poucos. E Roma, quando queria dar um exemplo de como a coisa funciona, eles utilizavam a crucifixão para, ou seja, aquela pessoa, ela não é detentora mais, ela não pertence nem à terra como direito, não pertence aos céus. E essa pessoa que estava na cruz, então a cruz representa o sofrimento daquele que está exposto ali. Então a cruz, ela foi utilizada ao longo da história para lembrar quantos foram discriminados, estão à margem e pedem socorro. Eu estou aqui. E a cruz, ela também antecede, dentro do cristianismo, o simbolismo do sagrado dela, é que ela antecede, ela não é só a morte, mas ela antecede a ressurreição, ou seja, a possibilidade do novo, da vida nova. Então o que você está dizendo aqui é um símbolo. Antes de ser considerado esse símbolo sagrado do cristianismo, ela tem uma outra representatividade que se adequa àquela manifestação. Exatamente. No livro dos Números, eu não sei a citação, quer dizer, um condenado na cruz, apagava a história. Quer dizer, quem falasse no condenado, no crucificado, era condenado também. Pela cultura. Se você pega a antropologia cultural e vai ler a história da cruz, da crucificação. Então, Jesus foi crucificado na cruz exatamente com o objetivo do Império Romano, do Império ali. O objetivo era apagar a história dele, porque a história dele não podia continuar. Ele ao lado dos marginalizados, ao lado daquela época das prostitutas, ao lado do pessoal que não valia, né? Então, essa história tem que ser apagada. Então, inclusive, os grandes cientistas, eles não aceitam a ressurreição pelo túmulo vazio, pode ter alguém tirado o túmulo, aquilo ali. Isso aí, para um cientista, isso não vale nada. O cientista aceita a ressurreição de Jesus pelo fato, como era que um condenado, porque a cultura é mais forte do que a lei. Se você foi, desde muitos tempos atrás, olha, manga com leite faz mal, e se você morre, e está lá, dá congestão e você morre, né? Porque a cultura é mais forte do que a lei. Então, existia há mais de 500 anos a cultura que uma pessoa que foi crucificada na cruz não podia falar o nome dessa pessoa. Se eu falasse, eu era condenado e ia para o inferno, o Sheol, a parte inferior. Então, eles vão pagar a história de Jesus. Aí os apóstolos, nenhum se calou, continuou falando. Então, é um sinal que ele ressuscitou, é um sinal que ele está vivo, e esse homem, Jesus Cristo, ele quer resgatar o ser humano. Não importa, ele é universal, não importa se você é judeu ou não judeu. Então, Jesus, o Pai é de todos, não é do grupo, porque Deus se revelou à humanidade, mas segundo a história, ele escolheu um grupo dos hebreus, né, o judeu, né? Vamos só voltar aqui para o nosso tema. Vamos, né, doutor? Tá boa, né, conversa, mas vamos voltar aqui. Tenho mais uma pergunta aqui para o doutor Jurandir. Boa noite, meu nome é Igor. Eu queria perguntar para o padre se esse ocorrido na Parada Gay em São Paulo não foi uma forma de protestar contra a não aceitação, de modo geral, na igreja, desses indivíduos. A Igreja Católica, né, nas suas orientações, você pega algum padre, algum cristão católico, né, tem as expressões fortes, por causa da sua cultura, da sua família, do seu ensinamento. Mas o documento da Igreja Católica, né, ela se baseia em João 10:10. Isto é, eu vim para que todos tenham vida. Então, a Igreja Católica, na sua orientação, na sua formação, tenta nos formar, tenta nos orientar que tudo aquilo que favorece a vida, que possibilita a vida, né, que garante a vida, deve ser, né, apoiado, deve ser garantido, a gente deve estar ao lado desse. Tudo aquilo que favorece a vida. Aquilo que denigra a vida, que estraga a vida, a gente deve se recusar. Se eu não posso enfrentar, eu posso, pelo menos, me recusar. Quer dizer, isso é a orientação a favor da vida, né? A parada, né, gay, eles fazendo a caminhada deles, lutando pelos seus direitos, está mais do que certo, né? Porque realmente o ser humano, exatamente quando ele é gay e quando ele é pobre e é negro, né, é muito discriminado, né? Até pela própria família, né? Quer dizer, lutar, porque é como diz eles aqui, Jesus teve essa preocupação de olhar o pecador, né? Não é o pecado, o pecador, para resgatar.
para poder levantar, para poder se reerguer e tudo, né? E o homossexualismo, se você pega todas as culturas, sempre apareceu, né? A gente deve olhar com muito amor, é uma polêmica, não é uma coisinha para poder no debate, né? Muita questão. Agora a gente deve olhar com muito amor, com muito carinho, o ser humano, não importa o que ele fez. Por isso que, né, o ser humano e a coisa, as circunstâncias, né? Quiser a circunstância fez, você fez no momento que você depois, você, mesmo por que eu fiz isso, né? Nós somos assim, a gente não se conhece. Você faz coisas que você fica depois se perguntando, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu disse isso? Por que eu fiz isso, né? Então, essa circunstância pode ter acontecido e ter exagerado, né? E a revolta e a humilhação é tão grande que você perde a capacidade de raciocinar e faz, em vez de provocar um questionamento, você derruba um trabalho feito. Doutor Jurandir, aqui voltando mais uma vez para o nosso tema, a gente tem na Constituição que somos um Estado laico, né? E apesar dessa liberdade, dessa independência de culto que as pessoas têm, me parece que, como foi dito aqui pelo Oswaldino, essa intolerância, ela vem se contrapondo a essa Constituição ao longo dos anos, até chegar a esse ponto que ele falou. O que o senhor pensa sobre isso, esse momento de intolerância que a gente vive, com esses temas tendo uma influência muito grande até nas decisões mesmo dos nossos parlamentares? Bom, Cíntia, eu acho que nossa sociedade hoje vive um momento de queda moral, de queda dos costumes. É uma sociedade dilacerada pelos crimes. Hoje não há uma pessoa que se sinta segura. Pode levar um tiro na saída de casa ou na chegada. Não há quem mais possa passear nas ruas, nas praças. Há sempre o sobressalto. Nós somos uma sociedade que numa queda moral vertiginosa. Por outro lado, a Constituição Federal é uma Constituição avançada, porque ela veio após um período de regime de exceção, então veio exaltando as liberdades individuais e liberdades públicas. E, dentre essas liberdades, assegura a liberdade de culto, qualquer que seja. A Constituição é baseada no princípio da dignidade humana. Então, a dignidade implica, como o nosso filósofo, o nosso padre explicaram, a dignidade consiste na liberdade de consciência. Mas a liberdade de consciência é um fato íntimo, é um fato subjetivo. Ninguém pode me empatar de pensar qualquer coisa. A liberdade de optar por essa ou aquela religião. E a liberdade, é claro, de praticar as liturgias, os ofícios religiosos, conforme a sua religião. Ali na Avenida Marechal Castelo Branco, tem uma estátua. Isso, Iemanjá. De Iemanjá. Que é sempre... Que é um símbolo depredada. Religioso. Ela quebraram, mas depois restauraram. Um dia depois estava quebrada de novo. Essa intolerância de que falava o nosso filósofo, viu? A intolerância religiosa. O fato ocorrido domingo, com a menina saindo de um culto afro, ter sido apedrejada, sim. 2 homens empunhando Bíblia nas mãos e dizendo, vocês irão para o inferno. Esses fatos estão sendo apurados, mas é um desrespeito absoluto. Desrespeito, uma intolerância.
Porque as obrigações morais, elas me obrigam a mim, porque eu aderi a elas em liberdade. Mas eu não posso impô-las à liberdade do outro. Claro. E como o doutor Jurandir citou muito bem, é uma Constituição nossa tão inovadora que foi, com tantos ares de liberdade, uma conquista. Como é que a gente conseguiu, 25 anos depois, chegar onde nós estamos agora, nesse nível de intolerância que contradiz todas as nossas conquistas, Olha, né? Toda a história. E a resposta é falta de intolerância. educação nas famílias e na sociedade. Principalmente família. as famílias. Família. Cadê as famílias? Cadê Mas as famílias? eu quero focar bem na intolerância. A intolerância foi causa das maiores guerras, das coisas mais cruéis que aconteceram na Europa. Intolerância religiosa. E acontecem, né? A intolerância Verdade. religiosa. Existe um autor, o senhor deve conhecê-lo, Amos Oz, que é um judeu, e ele tem um livro muito interessante em que ele vai dizer: eu cresci em uma terra onde judeus e palestinos conviviam e agora se veem como inimigos, radicalmente inimigos. Como é que ocorreu essa passagem em que eu cheguei ao ponto de eu ver o outro, que é da mesma tradição, porque ambos são semitas, tanto os judeus quanto os muçulmanos, e se veem como Inimigos agora. inimigos. Ou seja, tem a mesma herança comum, inclusive sanguínea, a herança comum, mas sob o ponto de vista das crenças, são absolutamente inimigos, se veem como inimigos. Você verifique como esta intolerância é algo perigoso. Muito E perigoso. fácil de se espalhar, de se disseminar. Exato. Olha, o ódio hoje existente entre judeus e palestinos é um ódio que eu não sei como isso possa se apagar. E como no Brasil, cristãos contra cristãos. O que Sim. mais me espanta. E cada vez Então mais. nós Cada devemos vez. combater Cristãos essa contra intolerância e fatos como esses que têm acontecido. É porque aí... A autoridade pública, Cíntia, deve combater, Verdade. porque é campo para dar origem a coisas mais graves, como o caso dessa menina, dessa garota, espancada, apedrejada. Apedrejada. Ou apedrejada. Saindo de um culto. Eu concordo com o Oswaldino que ele disse que é preocupante. Eu acho É preocupante, preocupante. porque isso vem se acirrando e vem colocando de um lado católicos, de um lado evangélicos, basicamente é essa a E situação. evangélicos contra evangélicos. Também, né? Para você ter uma ideia, Por foi em situações 2000... as mais impressionantes, até novela virou motivo de... Não sei se foi novela 2002, de TV virou motivo de briga Cíntia, religiosa no Brasil. Não sei se foi 2002 ou 2003, porque no Brasil tem duas tradições luteranas distintas. Tem a ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e tem a IELB, Igreja Evangélica Luterana no Brasil. E a ISLB, que é da Este, as mulheres já são ordenadas, ou seja, ascenderam a condição do sacerdócio. Obviamente não é sacerdote no sentido né, é um presbítero, mas não no sentido católico. Mas elas ascenderam à condição de serem ordenadas. Então, elas podem exercer o ofício divino. E a IELB, então, no dia de Lutero, a IELB não participou do culto, porque quem celebraria o culto pelo lado da ISLB seria uma pastora. Ou seja, a mesma tradição reformada luterana e divisões entre elas. Calvinistas contra arminianos, né, contra batistas, enfim, dentro do próprio mundo evangélico há divisões e facções, e observe, o que é mais interessante, sob a tutela de um livro sagrado que todos reconhecem, que são as Sagradas Escrituras. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já.